Hoje vamos dar início a uma jornada, espero que uma jornada muito agradável, gostosa e de conhecimento, de profundidade, de encontro, de contato com este Salvador que é sempre, sempre gracioso. Hoje começa a campanha de quê, gente? Vocês sabem? Setembro Amarelo. Eu não poderia jamais deixar essa data e esse dia passar batido. Aliás, eu passei batido e peço perdão a todas as mulheres aqui, né? Porque em agosto foi uma campanha voltada também para a mulher contra a violência doméstica. E nós, da VID, também somos terminantemente contra qualquer tipo de violência, seja violência psicológica, seja violência patrimonial, seja violência psicológica e física, enfim, nós combatemos isso. E às vezes algumas pessoas dizem, não vamos denunciar porque vamos escandalizar o Evangelho. A violência já é um escândalo e nós precisamos denunciar esse tipo de escândalo. Esse mês também é um mês em que se trabalha muito a questão da prevenção do suicídio. Nós da VID também acreditamos na vida, no Deus que dá vida, no Deus que sustenta a vida, o Deus que caminha conosco na vida. Talvez você tenha vivido algumas experiências difíceis, mas eu sempre falo, inclusive para algumas pessoas que têm um contato, não descarte o todo em nome da parte. A parte é algo que existe, que te faz sofrer, que te abate, que te leva a pensamentos de morte. O suicídio é a vontade de viver. Quando alguém chega e de alguma maneira tenta tirar a sua própria vida, ele não quer tirar a sua própria vida, ele quer matar a sua dor. E nós estamos aqui para te dar suporte, para te ajudar, para caminhar com você. E esse setembro seja um setembro cheio de vida para você, para sua família, para a VID e para o povo brasileiro, tá bom? Então, gente, certa vez havia uma conferência de religiões comparadas e havia uma discussão muito grande entre o que diferencia a vida cristã das outras religiões. E eles começaram a debater entre si, né, o que diferenciava a religião cristã das outras religiões, e levantaram várias possibilidades, e todas elas se aproximavam umas das outras, e eles não chegavam a uma conclusão, o que de fato diferenciava a religião cristã das demais religiões. E aí surge quem? Surge C.S. Lewis. C.S. Lewis viu aquela treta, aquela movimentação, aquele barulho, e C.S. Lewis disse assim, o que é que está acontecendo aqui? Nós queremos chegar a algo que de fato diferencia a caminhada cristã. Aí C.S. Lewis virou-se para todos e disse, é fácil, é muito fácil. E as pessoas ficaram assustadas, como assim é fácil? E C.S. Lewis voltou a dizer, é fácil, porque o que diferencia a religião cristã das demais é a graça. O que seria a graça? Talvez você tenha compreendido o conceito de graça de uma forma muito reduzida, muito pequena, muito além daquilo que a própria palavra de Deus nos ensina acerca de graça. E aí você, de repente, define graça como aquela frase bem simples, graça é favor imerecido de Deus. E o que mais? E eu não me proponho, durante os próximos domingos, e este também, a te dar conceitos sobre graça, mas traçar um caminho em que você possa compreender a profundidade do amor e da graça que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. E graça, eu falei que não ia definir, mas eu prometo que é só este início de definição, tá? Graça, o que seria graça então? Eu fiquei pensando esses dias, graça é um movimento contínuo de amor de Deus em direção às pessoas, independentemente da sua condição humana.
Graça poderia ser definida também como o presente precioso de Deus, manifestado na sua completude em Jesus de Nazaré. Então, se você sair com esses dois conceitos, você já acrescentou dois, além do favor imerecido de Deus. E aí, quando a gente percorre neste mundo, nesta sociedade, a gente começa a ser acometido de uma atmosfera, envolvido por uma atmosfera de não graça. Na verdade, da falta de graça, ou sem graça. Respiramos um ar muito poluído nesta sociedade, em que este ar a gente vai inspirando, respirando, e a gente não sabe, não identifica, a gente não reconhece que esse ar é muito poluído, porque nós já nos acostumamos com este ar, o ar da falta de graça, o ar da não graça, o ar da desgraça. Quer ver uma coisa só? A gente nasce, e na relação com os nossos filhos, a gente já começa a ter uma relação de não graça. Eu só te dou isso se você fizer isto. Você só vai ganhar o presente de Natal, que daqui a pouco é Natal, se você não ficar em recuperação. E a gente vai criando essa atmosfera já no nosso sistema familiar. E nesse sistema familiar, nós pais, às vezes, passamos a ideia que esta criança, este filho, esta filha, ela só vai ser amada, desejada, recebida, abraçada, à medida que ela trilhar um caminho de bom comportamento. Então, se você tem um bom comportamento, eu vou te abraçar e vou te amar e vou cuidar de você. E a gente cria isso. E criamos filhos, às vezes, nesta direção. Com essa, como eu falei alguns domingos atrás, essa necessidade da falta. Desse movimento incansável na direção do outro para receber amor, para receber abraço. E muitas relações começam a se estabelecer em que há abuso, há toxicidade dentro das relações familiares. E aí crescemos neste sistema familiar, nessa dinâmica nas relações. Mas também, não só dentro das nossas famílias, alimentamos esse sistema de não graça, começamos a respirar este oxigênio que danifica a alma, que compromete o nosso comportamento uns com os outros e adoece a nossa relação com Deus. Mas a sociedade também em si é uma sociedade de não graça. De meritocracia, de méritos, e que você só tem alguma coisa se você trabalhar. E eu não estou aqui dirigindo vocês ou conduzindo vocês no caminho contrário, que o trabalho não precisa trabalhar, e que o trabalho é desnecessário. Mas percebam só, você tem porque você mereceu. Você foi promovido porque você trabalhou e se empenhou bastante. Você está onde está porque você se dedicou. Então, se você não se dedicar, se você não se empenhar, se você não se aplicar, logo você não tem, você não recebe, você não chega, você não conquista. Relação de não graça. E aí você cresce nesse âmbito, nessa atmosfera, e chega na igreja, chega numa religião. Otto Maduro, falando sobre religião, no livro Religião e Luta das Classes, é um livro dele,
Ele definiu religião assim: religião é um conjunto de discursos e movimento. Em outras palavras, o que Maduro, que é venezuelano inclusive, né? É um sociólogo venezuelano, né? O que Maduro diz, não Maduro, aquele que está daquela confusão lá, tá, gente? O que Otto Maduro, vou até colocar o nome dele aqui logo, né? O Otto Maduro diz, é que nesta relação que a religião prega, que todas as religiões sustentam, é que nesta relação com Deus, eu começo a estabelecer, criar sistemas, em que eu tenho as minhas obrigações com Deus, e cumprindo estas obrigações com Deus, logo eu tenho seus benefícios, obrigações e benefícios, dízimos, benefícios, sacrifícios, benefícios, dedicação adoecida, benefício. E a gente vai alimentando esse sistema adoecido de religiões. E Otto Maduro vai exatamente criticar isso. Que todas as religiões fazem isso. Todas. Eu só tenho benefício se eu fizer algo para Deus. E aí, gente, nesse sistema de alimentação, eu começo a alimentar também um sistema de não graça. Eu começo a acreditar que Deus só vai me abençoar se eu tiver méritos. Se eu for um bom rapaz, se eu for um bom filho, se eu for um bom cidadão, se eu orar bastante, se eu entregar o meu dinheiro, se eu me empenhar em me envolver sistematicamente e assiduamente nos ministérios de igrejas, e aí sim eu vou ser abençoado. E isso cria um sistema de culpa, alimenta esse sistema de culpa. Porque se eu não conseguir fazer a minha obrigação, logo Deus não vai me beneficiar, não vai me ajudar, não vai, de alguma maneira, atender um pedido meu. Isso gera culpa, mas gera também ganância. Se eu entregar o meu dízimo, eu vou ser abençoado. Veja bem, eu não sou contra dízimo. Eu sou contra a negociação com Deus. Com Deus não se negocia. Você pode até tentar negociar com Deus, mas Ele vai olhar para você e vai dizer assim: cara, independente da tua negociação, eu vou te abençoar, eu vou te amar. E muitas pessoas confundem esta relação de Deus com ele ou com ela, e não entende o conceito de graça. Não entende o conceito de graça. E como diz um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele diz que as pessoas começam a banalizar a graça. Não tem problema, eu vou viver a minha vida absolutamente porque eu tenho a graça de Deus. Eu não preciso ter compromisso com ninguém, porque eu sempre vou ser alcançado com a graça de Deus. Enfim, gente, a sociedade, a família, a religião começam a movimentar esse sistema de não graça e vamos nos envolvendo com isso e definindo Deus a partir desta movimentação, deste sistema. E Deus está muito além disso, porque evangelho não é religião. Nós temos uma placa ali na frente.
Igreja Batista Videira. Na intimidade, vide. Mas nós queremos aqui não viver na direção da religião. Aliás, nos esforçamos bastante para desconstruir esse movimento de religiosidade, que adoece as pessoas, que adoece as famílias. O nosso movimento, e nós queremos esta igreja saudável, o nosso movimento é para que esta energia possa ser movimentada a partir do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus, sem méritos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nos próximos domingos, iremos conversar sobre isso, tá? Sobre este capítulo 15, lá da conhecida parábola do filho pródigo. Certa vez, na minha caminhada de ministério pastoral, uma das jovens da nossa igreja, ela engravidou. E os líderes da nossa igreja me procuraram imediatamente e falaram: nós precisamos disciplinar essa pessoa, nós precisamos tomar uma medida enérgica, nós precisamos excluir esta pessoa, nós precisamos dar bom exemplo, nós precisamos mostrar para os jovens que eles não podem fazer isso, e eles precisam ter um exemplo nesse sentido para que eles nunca mais façam isso. E eu fiquei muito incomodado com esta maneira que estas pessoas tentaram conduzir isso. E aí eu perguntei para eles coloquei a seguinte pergunta para eles: em que momento vocês foram com esta moça e abraçaram esta moça? Em que momento vocês chegaram com esta moça e falaram assim: puxa, você tem um bebê aí dentro, nós queremos ajudar? E aí eu comecei a trabalhar isso com eles, e nós fizemos algo bem diferente, que demonstrou o exemplo de graça de Deus. Nós fizemos um chá de bebê, fizemos uma festa para receber esta criança, que estava ali no ventre daquela mãe. Isto se chama graça. Certa prostituta foi abordada por um cristão, e esse cristão chegou com esta mulher e disse: eu quero te convidar para participar da nossa igreja, eu quero que você venha e participe juntamente conosco. E ela disse assim: não, eu não vou para a igreja porque eu vou sair pior do que entrei. E aquele cristão ficou assustado com esta maneira, com estas palavras desta mulher. E aí, esse cristão perguntou para ela e disse: por quê? Porque os olhares de acusação, de sentença, de julgamento, de crueldade, vão ser piores do que o meu meio. Por isso que eu não vou. Eu estou falando isso porque o texto do capítulo 15 do livro de Lucas diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Percebam só como o texto começa. Percebam só o público de Jesus. O público de Jesus não foram os religiosos. Aliás, os religiosos, quando se aproximavam de Jesus, eles se aproximavam para criticá-lo, melhor dizendo. Esses religiosos se aproximavam de Jesus para acusá-lo.
Esses religiosos se aproximavam de Jesus para criar situações de morte. Esses religiosos se aproximavam de Jesus para colocar em Jesus questionamentos a fim de jogar a multidão contra Jesus. Era esse o interesse dos religiosos. E aí este público começa a mudar. E o público de Jesus é outro. O público de Jesus é totalmente averso à religião. O público de Jesus não frequenta a igreja. O público de Jesus não frequentava a sinagoga. O público de Jesus não estava no meio dos religiosos. O público de Jesus e o interesse das pessoas por Jesus eram publicanos e pecadores. O discurso de Jesus atraía essas pessoas. E a palavra aproximar aqui no texto, ele tem um sentido interessante. O sentido do aproximavam era que Jesus sentava à mesa com as pessoas, como uma maneira de recebê-los, como uma maneira de ter intimidade, como uma maneira de aceitá-los. Por que essas pessoas procuravam Jesus, gente? Você já se fez essa pergunta? Por que essas pessoas, publicanos, pecadores, pessoas discriminadas pela religião, se aproximavam de Jesus? Que discurso é esse? Inclusive os religiosos daquela época criticavam Jesus. Será que Jesus não está pregando um discurso, não está ensinando algo para essas pessoas que elas têm interesse em manter o status quo, a sua própria vida? Nós não, nós acusamos, nós defendemos a lei precisa ser cumprida, a lei precisa ser obedecida. Que sermão é esse, que discurso é esse que Jesus faz que as pessoas pecadoras se aproximam dele? Que discurso nós estamos fazendo para que essas pessoas se aproximem de nós? Que tipo de palavras nós utilizamos para que essas pessoas tenham sede de conhecer Jesus? Que tipo de comportamento temos na relação com essas pessoas para que essas pessoas aumentem o interesse delas por Jesus, por uma caminhada com Jesus, para viver uma trilha com Jesus, para estabelecer um relacionamento de amor com Jesus? E Lucas apresenta exatamente isto. Estas parábolas que Lucas constrói, não é para alimentar o sistema religioso, mas para criticar o sistema religioso. O sistema religioso que é implacável, o sistema religioso que é duro, o sistema religioso que não escuta, o sistema religioso que adoece, o sistema religioso que gera culpa, o sistema religioso que não cura, o sistema religioso que não permite relações saudáveis, que não cria relações saudáveis, o sistema religioso que afasta as pessoas de Jesus. O caminho de Jesus é totalmente diferente. E o caminho de Jesus é aquele caminho em que Ele convida para estar com Ele. Certa mulher, pega em flagrante adultério, trazida pelos religiosos daquela época, traz até Jesus uma mulher pega em flagrante adultério. E os religiosos com sangue nos olhos, religiosos esses que entendiam que Deus era amor, religiosos esses que frequentavam as sinagogas,
que chegavam nas sinagogas e levantavam suas mãos e celebravam e cantavam e se regozijavam juntos. Mas esses mesmos religiosos queriam matar e destruir a vida de uma mulher. E esses religiosos trazem esta mulher até Jesus. E aí o discurso era o seguinte: Jesus, esta mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei ordena que ela seja apedrejada até a morte. A implacabilidade da religião, a falta de graça da religião, a falta de perdão da religião, a falta de amor da religião. E aí Jesus serenamente, levemente, tranquilamente e amorosamente olha para aqueles religiosos e diz o seguinte: quem tem pecado, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Se vocês olharem para dentro de vocês e perceberem que vocês não cometem deslizes, que vocês não cometem falhas, que vocês em alguns momentos não cometem seus próprios pecados, se vocês olharem para dentro de vocês e reconhecerem que vocês são justos, que vocês são sãos, que vocês são perfeitos, então atire a primeira pedra. E aí diz o texto que essas pessoas foram se retirando um a um, e Jesus ficou sozinho com aquela mulher e perguntou para ela: cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que queriam te destruir? Cadê aqueles que queriam te machucar? Cadê aqueles que queriam causar feridas na alma? Cadê aqueles que queriam, de alguma maneira, destruir a tua existência? Cadê? Onde estão? Onde estão essas pessoas, mulher? E Jesus diz: eu também não te acuso. Eu também não te condeno. Eu também não faço, não tenho o mesmo discurso que esses homens tiveram com vocês. Eu não. Eu te abraço e digo: vá em paz, não peques mais. O ladrão da cruz, por exemplo, o que é que o ladrão da cruz tinha a oferecer a Jesus, hein, gente? O que é que ele tinha a oferecer a Jesus? Ele era um perfeito e justo? Não. Era um ladrão. E este homem da cruz, ao lado de Jesus, disse para Jesus: olha, Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Eu não tenho nada a te oferecer agora. Eu não tenho nada de bom para te ofertar agora. Aliás, a minha vida foi uma coleção de tragédias. A minha vida foi uma coleção de roubos. A minha vida foi uma coleção de injustiça. A minha vida era causar dor e perda no outro. Eu estou aqui por justiça. Mas eu não quero, Senhor, em outras palavras, que o Senhor pratique essa justiça comigo. E por isso que eu estou te pedindo, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Não te esquece de mim. Lembra desse momento contigo. Lembra que eu não fiz nada para merecer estar contigo, mas lembra de mim. Ele estava suplicando a graça de Deus. Ele queria que o Senhor suspendesse toda a sua história, de tantas dores causadas na vida das pessoas, e lembrasse dele: olha, lembra-te de mim, Jesus. Lembra-te do teu amor, lembra-te da tua graça, lembra-te desse pobre pecador. E Jesus reconheceu e viu esse homem: não, eu quero alcançar-te com a tua graça, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero te alcançar.
com o meu amor, com a minha graça, com a minha generosidade, com o meu perdão. As pessoas podem, de alguma maneira, trazer histórias da sua vida. Histórias que você ainda carrega aí, de repente. Dos rótulos que colocaram em você. Das marcas que estão aí. Talvez da família adoecida, em que você chegou aqui e diz: caramba, eu sou esta pessoa. E de tantas mentiras faladas para você, você trouxe isso e carrega isso como verdade. Carrega isso como uma crença que você não consegue se desvencilhar. Que você não consegue se perdoar. Que você até já acertou suas contas com Deus, que você até já conversou com Deus, que até você se aproximou dele e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas você não consegue se perdoar e trilhar uma trilha tranquila. Na minha prática profissional é muito comum isso. De deslizes que as pessoas dizem: eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me libertar dessas situações da minha vida. Eu não consigo. Porque aquilo que falaram de mim foi muito forte. E por mais que não faça sentido, eu carrego na minha vida e trago isso como marcas, que eu não consigo dar conta disso. Lembre-se da graça de Deus. Deus é um Deus gracioso. Por mais que estejamos numa atmosfera de não graça, saiba que Deus quer romper essa atmosfera e trazer para junto dele você que vive respirando isso, você que acreditou em tantas mentiras, você que cultiva essa relação meritocrática de repente até com Deus, que de repente não consegue se desvencilhar porque você carrega essa marca da religião em você. Que você possa pensar no Deus gracioso, no Deus que olhou lá do céu e não viu nenhum justo, mas decidiu morrer pelos injustos, do Deus que não viu um são, mas decidiu morrer pelos doentes, do Deus que quando enxergou lá de cima e não enxergou ninguém que pudesse merecer a morte do seu próprio filho, e ele foi lá e se tornou aquele Deus que se entregou por nós. O mérito que temos está em Jesus. O mérito que buscamos está em Jesus. O Deus que é gracioso, hoje, aqui e sempre. Eu vou ler um texto de Kierkegaard, que diz o seguinte: quando se trata de um pecador, ele não fica simplesmente parado, com os braços abertos e dizendo: venha cá. Não, ele fica ali e espera, como o pai do filho perdido esperou. Ou melhor, ele não fica parado esperando, sai procurando, como o pastor que procurou a ovelha perdida, como a mulher que procurou a moeda perdida. Ele fica, não, ele foi infinitamente muito mais do que o pastor e a mulher que procurava. Que você esta manhã possa ser esta pessoa que gera interesse de Deus. Deus, você não precisa gerar interesse em Deus para se movimentar na sua direção. Você não precisa fazer absolutamente nada. Você só precisa se abrir e descansar no Deus gracioso. Por isso que ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Deus gracioso é o Deus que restaura, o Deus gracioso é o Deus que acolhe, o Deus gracioso é o Deus que ama a mim, a você e a todos nós. Curve sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Iniciamos esta trilha hoje para mergulharmos na graça que moveu e move sempre o teu coração na nossa direção. Muito obrigado por tua graça que nos sustenta, a tua graça que nos perdoa, a tua graça que não leva em conta os nossos pecados, mas a tua graça que deixa a porta sempre aberta para livremente passearmos e estarmos junto de ti. Sabemos, Pai, que este mundo, esse tempo, cria essa atmosfera de não graça, de pessoas que começam a viver e a praticar coisas que foram acostumadas a presenciar situações, que foram acostumadas a olhar, Deus, todo esse contexto de não graça, se acostumou. Gente que se acostumou com o dia a dia, de amar a quem recebe amor, de perdoar a quem recebe perdão. E criamos essa cultura do desamor, essa lógica que alimenta este mundo. E, Senhor, Tu se propõe e se apresenta de uma forma diferente para cada um de nós. Que possamos, Pai, nos submetermos a Ti todos os dias, porque ali sempre encontraremos graça, sempre encontraremos perdão, sempre encontraremos amor. Nos ajuda nesta trilha, Senhor, nos ajuda a entendermos e nos libertarmos desta ação, Senhor, religiosa, que é tão presente na vida da nossa sociedade, das nossas vidas. Possamos trilhar um caminho com Jesus, por Jesus. Amém.